Olá, meu nome é Júlio César Romeu, eu sou coordenador de tutores da Escola Superior na Magistratura do Ensino à Distância. Este vídeo, o objetivo primário desse vídeo é esclarecer para vocês alguns pontos importantes do nosso curso, do curso de preparação à magistratura à distância no seu formato, na sua modalidade EAD. Para isso, eu usei como base justamente o regulamento do nosso curso. Mas eu sei, nós como bons brasileiros, jamais lemos nenhum manual, jamais lemos nenhum regulamento. Até eu estava pensando, vamos abrir um parênteses aqui, que nós temos vários tipos de personal hoje em dia. Nós temos o personal trainer, personal stylist. Eu estava pensando em um novo personal, seria o personal technician. O que acontece, por exemplo, se nós quisermos comprar uma TV LCD? Ninguém sabe como comprar uma TV LCD. Você, advogado, você, assessor de juiz, sabe comprar um LCD? Sabe todas aquelas especificações loucas de contraste, 50 mil de contraste, 3 entradas HDMI, tem Bluetooth, tem um monte de coisas, né? E não sabemos. Então, nós contrataríamos o personal technician e ele traduziria para nós toda essa linguagem para a gente comprar o melhor modelo. É justamente aqui que é essa minha função. Então, mesmo sabendo que todos que estão assistindo aqui são operadores do direito ou serão, ou seja, conhecem muito bem a nossa legislação e sabe que o operador do direito deve necessariamente ler qualquer contrato, qualquer regulamento, eu sei que quando vocês estão vestidos da função de aluno, não costumam ler regulamento. Então, minha função aqui é justamente fazer o quê? Traduzir esse regulamento para vocês, tá? E vamos começar então pelo primeiro ponto, que eu acredito que é o ponto inicial, ou seja, como é o formato do nosso curso. Então, como vocês podem ver no slide que vai aparecer para vocês na tela, nós temos 2 formatos básicos do nosso curso de preparação à magistratura. O primeiro deles é o formato regular. O que é o regular? O regular seria o aluno passar a função para a escola de quais modos ele iria fazer. O que acontece? Seria uma analogia à faculdade. Na faculdade nós temos o currículo padrão ou o aluno monta o seu próprio currículo. Aqui é a mesma coisa. Então, digamos, se você quer realmente fazer a escola completa, para ao final do curso receber o certificado, você vai optar pelo regular. Então, a escola vai determinar quais são os modos, quais são as matérias que você vai estudar e em qual tempo. Depois, mais tarde, eu vou relacionar quais são justamente essas matérias e como a escola assim determina. Então, esse é o curso regular, ou seja, você vai fazer todo o curso completo da escola. Esse curso tem a duração de 2 anos, seriam 10 meses a cada ano. Então, durante os primeiros 10 meses, você vai receber, então, uma orientação sobre determinadas matérias, que a escola escolheu. No outro ano, outros modos também escolhidos pela escola. Esse é o formato regular. Além disso, a partir do ano de 2011, nós oferecemos ao aluno a opção do curso em módulos. Essa opção do curso em módulos, também no ensino à distância, ela vai em direção àquela ideia e àquele objetivo que a escola da magistratura tem, ou seja, de levar até o nosso aluno, tanto EAD quanto presencial, o mesmo conteúdo programático e a mesma oportunidade. Então, aquele aluno que se matricular no módulo presencial ou se matricular em um módulo de ensino à distância, ele terá a mesma qualidade que a Escola Superior da Magistratura sempre ofereceu. Bom, voltando aqui à explicação do módulo. Como é que funciona o módulo? Então, nós temos, para oferecer ao aluno, 11 módulos, são o que a gente chama de módulos obrigatórios, e um módulo opcional. Então, o que acontece? No formato regular, o que acontece? Como eu já falei para vocês, a escola vai dizer para o aluno qual módulo ele vai fazer naquele tempo. No formato em módulos, não. O aluno vai escolher. Então, digamos que nesse ano, por exemplo, em tal ano, eu vou pegar e vou fazer o módulo de Direito Civil, Direito Penal e Processo Civil. No outro ano, eu faço os outros módulos. Diferença agora em termos de tempo para o método regular e o método em módulos. No regular, então, você vai terminar todo o curso de preparação à magistratura em 2 anos. Em módulos, como é você que escolhe, você também pode completar em 2 anos. Ou então, se você escolher não fazer 5, 6 módulos por ano, você pode fazer menos módulos, você tem até 4 anos, então, para
cursar aquele módulo e ser aprovado. Então, por exemplo, como já havia falado para você, nós temos 11 módulos obrigatórios, você vai ter que concluir e ser aprovado, ter média de 7 e frequência de maior que 75, igual ou maior que 75% dentro desses 4 anos. Perfeito? Vamos agora então a mais um ponto. Como vocês podem ver aí na tela, é a divisão do curso regular. Então, o que nós fizemos? Nós imaginamos qual seria a melhor orientação, qual a melhor ordem cronológica das matérias para que o aluno melhor aprenda. Então, nós imaginamos no primeiro bloco, basicamente, as matérias de direito material. Então, nós temos no bloco 1, direito civil e direito penal. Além disso, nós temos direito comercial e direito do consumidor. E para complementar esses módulos, essas matérias que basicamente são direito material, nós temos juizado especial civil e também temos língua portuguesa, que é muito importante para os nossos concursos de magistratura aqui do Rio Grande do Sul. E como vimos há pouco tempo, no último concurso que tivemos para defensor público, nós tivemos um alto número de questões de língua portuguesa. Por isso que a Escola da Magistratura sempre se preocupa também em ensinar para os nossos alunos língua portuguesa. Bom, então esse é o bloco 1. Direito civil, direito penal, direito comercial. Temos também JEC, teoria e prática, língua portuguesa e direito do consumidor. Nós, aí a partir do ano de 2011, nós inclusive pegamos e tiramos a matéria de direito do consumidor e transformamos ela em um módulo à parte, porque todo mundo está sabendo da importância dessa matéria, tanto na vida prática como também no concurso. Hoje em dia, cada vez mais, questões referentes a direito do consumidor têm acontecido nas provas de concurso, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil. Bom, vamos agora ao bloco 2. Bloco 2, então, nós da escola nos preocupamos mais com aquelas matérias do direito processual, bem como as matérias de prática, onde a gente aprende a fazer despacho, aprende a fazer sentença, como também o direito público. E aqui vem uma diferenciação a partir do ano de 2011. Nós concentramos todas aquelas matérias como direito constitucional, direito internacional, direito administrativo, seguridade social, num único módulo, que é o módulo de direito público. Então, quais são os módulos que nós temos então no bloco 2? Aquele aluno que optou pelo curso regular, então ele vai fazer o bloco 1 no ano, referente àquelas matérias que eu já citei para vocês, e no segundo ano ele vai fazer as seguintes matérias: direito processual civil, direito processual penal, prática civil, onde se aprende a fazer sentenças, despachos e acórdãos do âmbito do direito civil, e prática penal. A mesma coisa, só que agora no âmbito penal. Além, então, desses dois módulos, desses 4 módulos, que são diretamente referentes ao processo civil, à prática, nós temos também o módulo de direito público, que é aquele que eu referi para vocês, que é principalmente composto de matérias como direito administrativo, direito constitucional, de seguridade social. Bom, então aí nós temos os 11 módulos, que são os 11 módulos obrigatórios, que vocês devem obter média 7 e frequência de 75%. Mas além disso, a escola também oferece um módulo opcional. Qual é esse módulo opcional? É o módulo de estudos complementares. Esse módulo de estudos complementares, ele é opcional, mas eu diria que ele é muito importante para você que deseja fazer concurso de ingresso à magistratura. Por quê? Porque é nesse módulo que vão estar incluídos todas aquelas matérias que a resolução 75 do CNJ determinou, como filosofia jurídica, sociologia jurídica, teoria do Estado, ética. Então, todas aquelas matérias que hoje todos os tribunais de justiça do Brasil são obrigados a contemplar, nós estamos oferecendo. Então, mesmo sendo esse módulo um módulo opcional, é muito importante, se vocês desejam a aprovação no concurso de ingresso à magistratura, o façam. Bom, vamos adiante, então, em primeiro lugar, então, eu estabeleci para vocês quais são os nossos modelos, os nossos formatos de curso regular e curso em módulos. Também referi quais são os blocos, quais os módulos que são formados, então, pelo curso regular. Claro que no curso em módulo, esses mesmos 12 módulos que eu citei para vocês podem ser escolhidos por vocês. Detalhe importante, lá no nosso site vocês vão encontrar toda essa descrição com todos os módulos, quais os módulos que compõem cada bloco e, inclusive, também quais matérias que compõem cada módulo.
Por exemplo, direito civil é muito amplo. Então lá vocês vão ver como é dividido, como a Escola Superior da Magistratura divide esses módulos. Um exemplo, direito civil é dividido em parte geral, obrigações, contrato, coisas, sucessões, famílias e assim por diante. Então, alguma maior informação de como é composto cada módulo, cada matéria que compõe cada módulo, entre no nosso site lá que vocês terão acesso. Vamos adiante. Bom, nós estamos tratando aqui, então, de ensino à distância. E aqui é muito importante fazer uma referência inicial quanto a isso. A Escola da Magistratura, como vocês podem ver em outros vídeos que estão disponíveis para vocês, ela baseia o nosso ensino à distância na interatividade. Diferente de outras instituições, que não me cabe aqui referir nenhuma, que consideram o ensino à distância apenas gravar um vídeo do professor dando aula em sala de aula e dispor para o aluno, aqui não. Aqui nós dispomos de um ferramental de vários recursos pedagógicos para vocês aprenderem melhor. Só que para isso, para poder oferecer todos esses recursos pedagógicos, todas essas ferramentas, nós temos uma plataforma de ensino. A plataforma de ensino que nós utilizamos é a plataforma Moodle, uma plataforma de software livre e que a maioria das faculdades brasileiras utilizam. Aqui, como exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, eu poderia citar a PUC, a Unicinos e a Uniriter. Certo? Então, todas essas faculdades, também no seu ensino à distância, também utilizam essa mesma plataforma. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que vocês, fazendo um curso da Escola da Magistratura à distância, também vão conhecer como funciona a plataforma que depois, quem sabe mais tarde, vão poder utilizar nessas outras instituições. Outro ponto bastante importante aqui, quando a gente está se referindo à plataforma de ensino. Nós, da Escola Superior da Magistratura, garantimos que você terá 24 horas por dia, 7 dias da semana, 30 dias no mês, a plataforma à disposição de vocês. O que eu quero dizer? Quero dizer que vai que aquele dia que você teve uma insônia, chegou mais tarde, 2 horas da madrugada, pode ir lá resolver aprender alguma coisa. Pode entrar na nossa plataforma de ensino e assistir uma videoaula que, por exemplo, um professor pediu para você assistir. Né? Eu sei que é difícil, mas existem pessoas que gostam de estudar à madrugada, são noctívagos. Bom, importante, vai aparecer na tela aí para vocês quais são os recursos necessários para acessar essa plataforma. Nós temos então, como configuração mínima de um computador, sistema operacional Windows XP ou superior. Colocamos Windows XP ou superior justamente para quê? Para que esse é o software em que a plataforma está testada e que a gente tem garantia que vai funcionar. De repente, com outros sistemas operacionais, vocês também vão trabalhar. Só que, de repente, eles vão exigir ajustes, configurações, que daí vai necessitar que o suporte de informática que vocês tenham faça essa configuração. O que mais? Internet Explorer 7 ou superior, claro, nós já temos aí o 8 e já estamos, inclusive, com a nova versão 9, ou também o Mozilla Firefox. Além disso, um detalhe importante aqui, nós, nesse tempo que nós já estamos trabalhando com essa plataforma, a gente verificou que existe um tipo de navegador, que é o Chrome, da Google, que a gente tem encontrado problemas com esse navegador. Então, aqui já de antemão eu recomendo para vocês. Procurem trabalhar com o IE, Internet Explorer, ou com o Mozilla, que daí vocês não terão problema nenhum. O que mais? Acrobat Reader. Por que o Acrobat Reader? A gente pede para que o aluno tenha. Isso é uma versão gratuita, vocês podem baixar diretamente da internet. Porque a produção de textos dos professores, que depois, mais tarde, eu vou referir para vocês, quase toda ela é feita através de arquivos PDF. Então, para vocês poderem lerem esses arquivos, esses textos que são produzidos pelo professor, é necessário que vocês tenham, então, esse software. Além disso, o que a gente recomenda? Que tenha instalado plugins do Adobe Flash. Para qualquer ferramenta que se utilize para esse software, vocês já tenham lá. E por fim, não menos importante, sendo muito importante, sendo uma das fontes geradoras de muitos problemas, tenham atualizado o Windows Media Player 11 ou superior. Tenham ele atualizado com todos os plugins, que daí com certeza absoluta vocês vão poder entrar na nossa plataforma, assistir às nossas videoaulas ou também escutar os áudios que são disponibilizados. Por fim, não referente à configuração mínima do computador, mas sim à conexão com a internet, é recomendável, justamente porque a gente trabalha com arquivos de vídeo, a gente
como vou referir mais adiante, nós vamos ter aula interativa, então nós vamos ter um ambiente que vocês vão ter que estar online, nós vamos ter ferramentas, atividades que vocês vão ter que estar online. Então, preferencialmente que o acesso à internet, a conexão à internet, seja feito através de um link de banda larga. Perfeito. Bom, explicamos então como funciona o curso, explicamos a plataforma de ensino, agora nós vamos então falar de uma das partes mais importantes deste vídeo, que são os recursos pedagógicos. Como eu falei para vocês, no ensino à distância, não é somente aquela aula expositiva do professor que a gente tira do presencial, filma e coloca à disposição de vocês. Não. A Escola Superior da Magistratura se baseia na interatividade. Então, por isso, nós temos todo um cabedal de recursos para que o professor e sua equipe... E aí entra o ponto importante. Eu vou citar vários recursos aqui. Claro que a utilização desses recursos, quem vai escolher a melhor forma, como utilizar, é o professor e sua equipe. Então, eu faço uma analogia a um técnico de futebol. Nós podemos ter os melhores da seleção brasileira, pode ter os melhores craques, só que vai depender do técnico também como utilizar melhor essas peças, como tirar o melhor proveito de cada ferramenta. E isso é responsabilidade direta do professor e sua equipe, e nós da Escola da Magistratura, como nós garantimos que o nosso corpo docente é excelente, nós garantimos que eles também vão oferecer o melhor para vocês. Primeiro recurso pedagógico que vai aparecer aí para vocês no slide é a agenda. Muito importante a agenda. Essa agenda é importantíssima, tanto para o professor quanto para o nosso aluno. Porque, como eu falei para vocês, nós temos várias ferramentas, nós temos todos os dias. Então, o técnico, que é o nosso professor, ele vai escolher como trabalhar as ferramentas. E ele vai dizer para vocês como trabalhar as ferramentas através da agenda. Então, a agenda vai estar descrito a cada dia qual atividade que vocês vão ter que executar. E eu garanto que essa atividade que está lá, por exemplo, segunda-feira, assistir a videoaula. Terça-feira, estudar o texto X. Eu garanto que o professor e a sua equipe de editores vai ter estudado e vai ter chegado à conclusão que essa é a melhor formatação, essa é a melhor forma de vocês aprenderem o conteúdo que ele deseja transmitir. Além disso, nós temos os textos. Lembra que eu falei para vocês lá do arquivo em PDF? É justamente aqui que eu estou me referindo. Os textos são produzidos pelo professor. Então, isso também é um diferencial que nós temos, que a Escola de Magistratura tem. O professor, além de gravar a videoaula, ele também elabora textos especificamente para você. Então, não é um texto que ele produziu para o aluno, não. Ele sabe que aquela ferramenta texto é importante, que o aluno, além de assistir a videoaula, precisa ler. Né? Precisa estudar, precisa rever aquele conteúdo. Então, o professor produz esse texto. Além desse texto produzido pelo próprio professor, o professor também pode escolher alguns outros textos de outros doutrinadores, ou inclusive artigos da própria internet. Então, vimos a agenda, vimos o texto, agora nós vamos então à videoaula. O que é a videoaula? A videoaula é realmente uma aula gravada para o professor expor determinado ponto do conteúdo dele. Então, assim, é muito importante que vocês já tenham em mente desde agora que não necessariamente o professor, durante aquele videoaula, vai esgotar o tema. Eu diria que ele não vai conseguir esgotar o tema. Então, naquela videoaula, o professor, dentro do seu planejamento, que colocou lá na agenda, ele vai determinar qual ponto ele considera que é o mais importante para que ele seja, para que ele exponha para você através da videoaula. Aquele pulo do gato, ó, qual é aquela jogada para mim poder compreender aquele ponto que é muito complexo do direito? Normalmente o professor, então, vai escolher a videoaula para poder expor isso para vocês. E aqui um outro detalhe também. Na videoaula, que é gravada e disponível para vocês na plataforma, o professor sabe que ele está dando a aula só para você. Então, não é aquela aula que ele está dando com uma ideia que alguém faz uma pergunta e vocês não escutam. Não, aqui o professor ele vem até um estúdio de gravação, como eu estou agora nesse estúdio, e ele traça o roteiro da sua aula e ele sabe que essa aula vai ser o complemento de outras ferramentas, que é a ferramenta de texto e de outras que eu vou referir para vocês. Além disso, então, além dos textos da videoaula, o professor também tem todo um acervo que ele pode disponibilizar para vocês. O que é esse acervo? Esse acervo pode ser, por exemplo, de precedentes jurisprudenciais. Então, digamos assim, não adianta a gente só saber o que a doutrina diz e o que o professor diz. Nós temos que saber o que as nossas cortes superiores ou nossos tribunais de justiça entendem daquele determinado conteúdo.
Então, a partir dali, ele pode disponibilizar para vocês jurisprudência. Além disso, o que nós temos a mais? Nós temos também, o professor pode, junto com essas precedentes jurisprudenciais, fornecer para vocês também artigos de doutrinadores. Então, digamos aí, para que o professor vai pegar e dar toda a explicação se algum outro doutrinador já fez isso? Então, ele pode disponibilizar textos para vocês, artigos de retirados de sites que são provedores desse tipo de... Bom, além disso, o que nós temos? Nós temos também os exercícios online. Lembra que nós já vimos em outros vídeos que não basta vocês receberem o conhecimento, vocês têm que testar os conhecimentos. E na Escola Superior e nos cursos da Escola Superior da Magistratura, esses conhecimentos estão sempre sendo testados. Entre eles nós temos exercícios. Então, nos exercícios nós podemos criar umas palavras cruzadas. Muitas pessoas gostam de fazer palavras cruzadas. Então, por que não fazer uma palavra cruzada diretamente ligada àquele tema? Podemos fazer isso. Ou então o professor e sua equipe pode disponibilizar exercícios para vocês fazerem. Ou então questões de concurso, que isso é muito importante, né? Em todas as nossas matérias, em todos os nossos módulos, nós fizemos questões que todos os professores trabalhem com questão de concurso. Então, de repente, ele pode colocar lá para vocês, disponibilizar um exercício para vocês fazerem com questões de concurso. Aí vocês já vão estar testando o compreendimento de vocês da matéria, como também vão estar vendo o quanto daquele ponto específico, como ele cai num concurso público. Detalhe importante, que esses exercícios eles podem ser tanto avaliados como não avaliados. Que, como eu falei para vocês, no curso de preparação à magistratura, vocês devem obter uma média. E essa média, então, é feita de diversas formas. Uma delas pode ser através de exercícios. Ainda, uma outra ferramenta que um professor pode utilizar, nós temos a enquete. Essa enquete, qual a função básica? Essa é uma enquete como acontece, por exemplo, programa Polêmica, aqui numa rádio conhecida do Rio Grande do Sul. Então, vocês vão lá, vai ser colocado um caso para vocês, uma pergunta, e vocês vão ter que decidir qual melhor alternativa, qual opção que vocês desejam escolher. Essa enquete ela tem várias funções, entre elas, por exemplo, se o professor deseja saber qual a opinião sobre determinado ponto polêmico do direito. Ou eles querem saber qual o conhecimento de vocês sobre aquela matéria. Para isso, ele pode usar, então, essa ferramenta, esse recurso pedagógico do ensino à distância da Escola Superior da Magistratura, que é a enquete. Continuando, vai aparecer para vocês aí novamente outro slide, mas esse slide continuamos a discutir as ferramentas, os recursos pedagógicos que nós oferecemos ao nosso aluno. E então, na lâmina que está aparecendo aí para vocês, vai aparecer o primeiro ponto, que é o fórum. Fórum é muito importante. Aqui eu diria que seria um grande lucro que nós temos, um grande diferencial, e aqui eu não estou dizendo que é melhor ou pior que o ensino presencial, estou dizendo que é um diferencial do ensino à distância em relação ao presencial. O fórum. Aqui no fórum, nós podemos discutir e aprofundar temas polêmicos. Numa sala de aula, muitas vezes o professor ele é obrigado a ter que decidir. O que eu faço? Na minha explanação de 4 horas, eu vou passar para os meus alunos um aspecto geral de toda a matéria, ou vou pegar um ponto e me aprofundar. Muitas vezes o professor no presencial fica com esse dilema. Aqui no ensino à distância não. Ele pode trabalhar aqueles aspectos gerais, aquilo que cai na prova preliminar do concurso, lá na videoaula, lá no texto, e aqui no fórum, então, ele pode se aprofundar em determinado tema. E aqui é muito importante que o professor escolha, e isso é feito, um tema polêmico para que o aluno possa escolher a determinada teoria. Aqui eu sempre brinco que em direito nós temos, no mínimo, 3 teorias sobre determinado assunto. A teoria A, a teoria B e a teoria eclética ou mista. Isso sempre no direito acontece. Então, aqui é a oportunidade de nós conhecermos, né, aprofundar o conhecimento de um determinado ponto da matéria. Eu poderia citar um exemplo clássico de tema que se poderia trabalhar em um fórum, é punível ou não o aborto de feto anencefalo? Vejam bem que esse tema é um tema polêmico, que tanto é polêmico que até hoje o STF ainda não bateu o martelo ainda sobre ele. E aí é importante por quê? Que veja bem, então lá no fórum nós vamos discutir todas as questões jurídicas referentes a isso. É punível, não é punível? Então não é caso de punição? Ou é caso que ele nem é crime? Então, ou seja, nem é crime quanto mais sendo punível? Ou então também discutir os aspectos sociais. Afinal, a Igreja Católica tem influência ou não tem influência nisso?
Tá? Então veja que o fórum é muito importante, porque o fórum vocês vão aprofundar o conhecimento e vão utilizar todo esse conhecimento adquirido no fórum de seus colegas para lá para a prova dissertativa, lá para a prova oral, então, do nosso concurso de ingresso à magistratura. Outro ponto que eu quero referir para vocês, que é uma ferramenta bastante importante no nosso curso, que é a aula interativa. Como se dá a aula interativa no curso de preparação à magistratura à distância? O professor vai escolher um determinado dia da semana e durante 1 hora ele vai fazer uma explanação para você sobre determinado ponto e também vai responder as questões que são feitas para vocês. Só que para isso, vocês vão ter que, ao mesmo tempo, na plataforma, atuar de mais de uma maneira. Uma delas qual é? Uma delas é entrando na rádio web, que é uma rádio pela internet da própria Juris. Então, vocês vão clicar no link que vai estar disponível para vocês, vocês vão estar escutando tudo que o professor fala. E no mesmo momento vão entrar num chat, que nada mais é que um MSN, para conversar com os tutores e com os colegas de vocês. Então, à medida que o professor vai explanando aquele ponto, vocês podem fazer pergunta para esse professor e o professor, então, vai responder ao vivo ali. Importante também referir aqui que tanto nas videoaulas como na aula interativa, a Escola Superior da Magistratura fornece para vocês a gravação da videoaula e a gravação dessa aula interativa. Então, o áudio da aula interativa e o áudio da videoaula, vocês vão poder fazer o download, instalar no MP3 de vocês e escutarem onde vocês quiserem. O que mais? Temos mais uma ferramenta bastante importante, que é a atividade individual ou atividade em equipe. Aqui a gente aproveita mais uma daquelas ferramentas que a gente aproveita para você saber qual é o quanto do conhecimento que foi passado pelo professor e sua equipe vocês conseguiram compreender. Então vocês vão ter que fazer trabalhos. A gente tem procurado sempre trabalhar com casos concretos para que vocês já aprendam a se situar, já aprendam a fundamentar uma sentença. Afinal, esse é um curso de preparação à magistratura. Bom, seguindo adiante, vou falar aqui rapidamente sobre os certificados que a Escola da Magistratura oferece para vocês. Nós temos para vocês, a Escola Superior da Magistratura oferece para vocês basicamente 3 tipos de certificados que estão aparecendo aí para vocês na tela. O primeiro dele é o certificado de conclusão do curso regular. São para todos aqueles alunos que concluíram com o aproveitamento de frequência e de média os 11 módulos obrigatórios, que está lá, lembra que eu falei para você logo no início desta apresentação. Então, se vocês concluíram os 11 módulos utilizando o curso regular em 2 anos, ou então utilizando o curso em módulo durante 4 anos, vocês ao final desses 11 módulos, vocês vão obter o certificado de conclusão do curso, que vale como titulação para os concursos de ingresso à magistratura. Além disso, por exemplo, se você escolheu fazer somente um módulo, digamos que você não tem interesse em obter o certificado que vale como título. Vocês querem fazer somente um módulo de processo civil ou módulo de direito civil? Vocês podem fazer esse módulo e também vão obter o certificado que vocês, então, frequentaram 75% e atingiram uma média maior que 7. Por fim, nós temos o certificado de estágio em gabinete de magistrado, que é também uma outra condição que a escola oferece para vocês de, conforme requisitos que constam no nosso site, vocês podem estagiar em gabinete de magistrado e esse estágio, então, lá a gente oferece certificado que vai valer, então, como atividade jurídica. Outro detalhe que eu trago para vocês aqui, que é um detalhe também que a partir desse ano, então, é possível, então, a maioria dos alunos podem se utilizar, que é a transferência do nosso método de ensino presencial para o método de ensino EAD. Então, é importante o seguinte, aquele aluno que deseja fazer o nosso curso, ele tem a ciência de que ele pode fazer o seu curso, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância. Ele pode concluir todo o curso na modalidade presencial ou todo o curso na modalidade à distância. Ou então intercalar, por exemplo, ele pode fazer o bloco 1 no ensino à distância e o bloco 2 no presencial. Ou então intercalar no próprio módulo. O importante é que, para pedir transferência de um método de ensino para outro, vocês tenham concluído aquele módulo. No meio do módulo, vocês não podem fazer essa opção. Por último, eu faço questão de fazer referência a esse slide que está aparecendo para vocês aí agora, que nós temos, diferentemente aí do ensino presencial, além do professor, nós temos uma outra pessoa que é muito importante no ensino à distância, que é o tutor. O tutor é o elo de ligação entre o professor e o aluno. O tutor tem a responsabilidade
auxiliar vocês nesse ensino. Por isso eu elenquei 4 atividades, 4 funções do tutor. A primeira delas é facilitar a aprendizagem do aluno. E aqui é muito importante. Podem usar e abusar do tutor. Ele está lá justamente para facilitar a aprendizagem de vocês. O que mais? Ele também está lá para esclarecer as dúvidas de vocês. Dúvidas tanto referente ao conteúdo da matéria, quanto a questões administrativas, quanto a questões administrativas da própria matéria. Quando vai ser a prova? Como é que cai a prova? Como é que vai ser a prova? O aluno está sempre querendo saber como vai ser a prova. Então, perguntem para o tutor. Além disso, o que acontece? Lembra o fórum que eu falei que é um dos pontos mais importantes do ensino à distância? É o tutor que conduz o fórum. Ele é responsável por incentivar vocês ao debate, incentivar vocês a refletir sobre aquele assunto. E por fim, né, não menos importante, é ele, o tutor, que vai fazer com que vocês sigam a agenda pré-determinada, então, pelo professor. Bom, então, neste vídeo eu procurei passar para vocês, alunos e futuros alunos na EAD, como são os pontos mais importantes, como acontece, como ele se referencia, quais são as ferramentas do nosso curso de preparação à distância da Escola Superior da Magistratura. Muito obrigado pela atenção.